Amém, meus irmãos? Poder sentar. Abra sua Bíblia aí, no texto bíblico de João, no capítulo 7, o versículo 38, nós vamos ler. João, capítulo 7, verso 38. Quero reforçar amanhã, conforme está escrito, vamos ler o verso 37 e 38 para relembrar o sentido. Eu quero ler também o versículo 39. Diz assim a palavra: No último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se de pé e clamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele dizia do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. Vamos repetir aí o verso 39. Isso ele dizia do Espírito Santo, que havia de receber os que nele crescem. O Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, fale ao nosso coração. Complete, Senhor, a boa obra, que essa noite seja uma noite de edificação na vida de cada um. No nome de Jesus, amém e amém. Muito bem, nós estamos ouvindo uma série cujo texto base é o Salmo 133. Os irmãos estão lembrados do que diz o Salmo? Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E aí o texto segue dizendo que é como o sacerdote, é como a consagração do sacerdote, o sacerdote Arão. No versículo 3, você vai encontrar que é como o orvalho de Hermon, e no final do Salmo, ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. E nós estamos observando na Escritura quais os parâmetros para ter a comunhão. Essa comunhão que é tão importante, que é tão boa, que a Bíblia diz que é a comunhão necessária para que o Senhor ordene a bênção e a vida para sempre. Eu quero lembrar que você, em Atos dos Apóstolos, logo no início, quando o Espírito Santo foi dado, o coração do povo foi tomado por uma unidade tão grande que eles vendiam suas propriedades para encerrar definitivamente qualquer necessitado que houvesse. A bênção semelhante ao orvalho de Hermon aconteceu ali. E é claro, eu estou apenas chamando sua atenção para que possamos compreender que nível de comunhão o Senhor deseja. Você é o instrumento de Deus e você será usado para abençoar o seu irmão. E nós estamos vendo exatamente que não é de qualquer jeito, não é com o velho homem, não é com as obras da carne, não é com a natureza terrena, mas sim debaixo da graça, da misericórdia, do fluir do Espírito Santo. Domingo nós fizemos um chamado para que você fizesse uma dedicação ao Senhor e você buscasse a Deus, de forma que você conhecesse, se já não conhece, esse fluir do Espírito Santo. Nós demos ênfase nesse texto que o Espírito Santo, ele renova as nossas vidas. E essa renovação renova o propósito, renova a força, renova o ânimo, renova a visão, renova de dentro para fora, porque aí é onde o Espírito Santo mora. Muito bem, e nós estamos ainda, hoje eu quero mais uma vez observar esse versículo, e agora observando algumas outras coisas que nós não vimos. O versículo 38, o texto diz: Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu acredito plenamente que você aqui entendeu que Jesus está citando algo do Antigo Testamento. Assim como ele citava o Antigo Testamento em inúmeros outros momentos. Eu quero até observar com você o contexto do que se trata aqui. Nós, quando lemos a Bíblia, nós dividimos ela em duas partes, Antigo e Novo Testamento. Porém,
no momento em que Jesus estava pregando essa palavra para os ouvintes, só existia o Antigo Testamento. Aliás, ele não tinha nem esse nome, era Escritura Sagrada. Então, quando Jesus proferiu isso, facilmente alguém compreende o que ele estava dizendo. Absolutamente ninguém ia dizer, está escrito aonde, né? Está escrito em toda a palavra de Deus que já foi entregue. E quando ele declara essa palavra, como diz a Escritura, nós precisamos compreender muito bem que o propósito que ele estabelece aqui não é algo novo, e é claro que também foi profetizado que se cumpriria. Eu acabei de dizer duas coisas que parecem ser diferentes, mas é a mesma, né? Você lembra das vezes que eu falei aqui que a Bíblia é uma só, né? Por que uma só? Não, pastor, é Antigo e Novo. Irmãos, há um só Deus e Ele tem interesse de se relacionar com o povo. Isso é a realidade bíblica nos dois períodos. Nesse momento em que Jesus está pregando, só existe Antigo Testamento, só existe Escritura que o povo de Israel conhecia. E hoje, como sempre procuro fazer, né, no começo do culto, às vezes, a maioria das vezes eu leio um texto que tem a ver com o que eu vou pregar. É exatamente o texto de Isaías 58. Eu gostaria que você retornasse no texto de Isaías 58, e agora nós vamos ver o contexto de Isaías 58. Quero lembrar que é muito importante você compreender o que é que nós estamos buscando. Nós estamos buscando compreender na Escritura como eu devo me portar e o que eu devo esperar da parte de Deus. Amém, irmãos? O que é que eu devo esperar da parte de Deus? É o que está escrito. Não devo me desviar da Escritura nem para a direita, nem para a esquerda. Eu devo me manter na Escritura Sagrada. O que a Bíblia diz é o que eu devo crer. O que ela não diz, eu devo me retirar, absolutamente. E o texto de Isaías 58, logo no seu início aí, o verso 1, o título que tem aí é o verdadeiro jejum. O profeta Isaías estava convocando o povo para um concerto diante de Deus. Como assim? Eles estavam jejuando, sim, buscando a Deus, mas com a vida completamente envolvida com o que tirava essa consagração. Em outras palavras, a consagração dos jejuns colocava e eles, com a atitude de suas vidas, retirava o que era preenchido com o jejum. Eu quero ler alguns versículos para que possamos compreender isso. O versículo 1. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à comunidade de Jacó os seus pecados. Pois dia a dia me procuram, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa os mandamentos do seu Deus. Perguntam-me pelo direito da justiça e têm prazer em se chegar a Deus. Dizem, por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos as nossas almas e tu não sabes? Contudo, no dia em que jejuais, prosseguis nas vossas empresas e explorai todos os vossos trabalhadores. Para contendas e debates jejuais, e para ferirdes com o punho iníquo. Não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. É esse o jejum que escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como o junco e estendas debaixo de si saco e cinza? É isso que chamas de jejum e de aprazível ao Senhor? Somente até aí. Claramente você já entendeu aqui a repreensão do Senhor.
O povo buscava, o povo queria saber da lei do Senhor, queria saber da Escritura, perguntava a Deus sobre a justiça. Eles estavam aparentemente fazendo tudo certo. Porém, o Senhor Deus, que vê o coração, revela o que estava acontecendo. Eles buscavam, não tinham êxito, e o próprio Deus revela por quê. Tem até a Bíblia é um livro muito atual, né? Tanto é que você observa aqui no versículo 4, para contendas e debates jejuais. Como assim? A pessoa tinha lá um problema com alguém, começava a jejuar por aquela causa, para certamente obter êxito sobre aquela pessoa. O texto diz, para contendas e debates jejuais. E aí o Senhor reprova completamente isso. Irmãos, é muito importante entendermos, jejum é um ato de consagração para que o Senhor Deus se manifeste na sua vida, Ele traga sobre você santidade, manifeste na sua vida o que Ele prometeu. Mas não deve ser com o objetivo de disputas pessoais, de alguma causa entre pessoas, absolutamente, visando propósitos humanos. E é o que dá a entender aqui o texto, que não era dessa forma correta que eles estavam agindo. E aí então segue o texto, o Senhor reprovando, é esse o jejum que eu escolhi, versículo 6, não é esse o jejum que eu escolhi. Aliás, ele vai agora começar a falar do verdadeiro jejum, desculpa. Verso 6, e não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desates as cordas do jugo, que deixes livre os quebrantados e despedace todo o jugo? Não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados? E vendo o nu, o cubras e não te esconda do teu próximo? Então, aí ele vai agora dizer o resultado. Veja bem, o versículo 5, né, que era o que eu deveria ter lido anteriormente, é este o jejum que escolhi, que o homem um dia humilhe a sua alma, incline a sua cabeça como o jugo e estenda debaixo de si saco e cinza. É isso que chamas de jejum e de aprazível ao Senhor? E aí o verso 6, então, ele expressa o jejum genuíno, ou seja, uma vida reta diante do Senhor. Eu vou orar, vou jejuar, mas vou agir conforme a palavra de Deus. E aí ele vai dizer qual o resultado de tudo isso. O que vai acontecer com essa pessoa? O versículo 8. Então, ou seja, somente depois de tudo isso, então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará. E a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te recompensará. Gritarás, e ele dirá: eis-me aqui. Note aí no verso 9: se tirares do meio de ti o jugo, e o estender o dedo, e o falar iniquamente, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Esse trecho do verso 10, né? A tua escuridão será como o meio-dia. Como é que é o meio-dia no Oriente Médio, irmãos? É um sol escaldante, luz intensa. E o texto diz que a tua escuridão será como o meio-dia. Em outras palavras, o texto está dizendo assim: o momento pior que você tiver, você vai ser como o meio-dia. Quando você estiver mal, você será comparado como a luz do sol ao meio-dia.
Irmãos, nós estamos lendo aqui um texto que expressa tudo que está no Novo Testamento. Tudo que nós lemos até agora sobre o fruto do Espírito, sobre o que vai acontecer com a pessoa que crê no Senhor, o próprio texto de João, capítulo 7, versículo 38, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele amplia o que disse em João 4,14. O João 4,14, quando ele tem um contato com a mulher samaritana, ele fala que não voltará a ter sede, terá sempre consigo mesmo o suprimento, que é o entendimento de fonte. Um açude é um lugar com água, uma fonte é algo que sai sempre água, ela não se acaba. Então, o entendimento que Jesus passa é que aquilo que ele faz a partir da conversão, isso no Novo Testamento, é exatamente o que a gente vê aqui em Isaías que Deus queria fazer com o povo. A diferença é que no meio do povo não havia a conclusão ainda da obra completa que Cristo concluiu na cruz do Calvário, ele mesmo disse, está consumado. A diferença é que no Antigo Testamento não se recebeu o Espírito Santo. Esses sinais seriam manifestos, como foi manifesto no Antigo Testamento, da caminhada do povo de Israel no deserto. Estava com sede, ainda que fosse da pedra, o Senhor faria a água sair. Ainda que a água seja amarga, como foi lá em Meribá, o Senhor Deus fez com que se tornassem águas doces. Por quê? Porque o povo estava caminhando no deserto e ele estava com o povo, ainda que duros de coração, mas Moisés estava ali intercedendo por eles e por causa, pelo menos é o que nós vemos claramente, por causa da aliança com Abraão, é que Deus estava fazendo tudo aquilo e também pelo intercessor Moisés, que foi instrumento de Deus tantas vezes. Ou seja, não havia a presença do Espírito dentro deles, mas havia um jardim regado aonde eles fossem. Tinha pão que descia do céu, tinha cordozins que vinham e eles comiam carne, tinham água, e quando eu disse aqui, ainda que saindo da pedra, eu creio, irmãos, Deus poderia ter dito assim, ó Moisés, fica aí onde tu está, eu vou fazer fluir uma fonte aí agora. Mas não, Deus escolheu que sairia água da pedra, só para o povo ver o seguinte, não tem empecilho para me sustentar vocês, não há dificuldade. Então a dificuldade, ela só vem para quem olha para o sol quente, para quem olha para o deserto e esquece quem foi que chamou para caminhar naquele deserto. Eu quero, com essas palavras, dizer para você o seguinte, que provavelmente, certamente, Jesus estava se referindo a esse texto de Isaías, quando ele disse, quem crê em mim, como diz a Escritura. Mas vamos continuar para confirmar isso. Versículo 10. Se abrires a tua alma, eu já li, eu quero ler de novo. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. Eu quero só dar uma observada aqui, irmãos, no versículo 10. Aqui só falta dizer assim, você vai pregar o evangelho ao faminto. Veja qual é o faminto aqui. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Aqui parece que é algo do Novo Testamento falando de que você vai ser a solução para o aflito de alma. Você sabe que no Novo Testamento, quando ele disse, ide por todo mundo pregar o Evangelho, ele estava falando sobre suprir essa sede que há no homem pecador. Então veja como a Bíblia é algo extraordinário, ou seja, no Antigo Testamento as palavras, elas são semelhantes ao Novo Testamento, quanto ao assunto que nós estamos falando. Versículo 11, o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos. Aqui começa, e esse é o versículo específico que provavelmente Jesus estava se referindo. Claro, a obra toda, né? Por isso que eu li do começo.
O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Fortificará os teus ossos, será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Perceberam aí, irmãos? Como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. No Novo Testamento, é claro, Jesus está dizendo a obra definitiva. Em Isaías, é uma palavra para o povo de Israel e que Deus faria sim algo extraordinário, não era na mesma dimensão quando a obra concluída já no mover do Espírito Santo, o Espírito Santo vindo morar dentro da pessoa. Nós entendemos sim que aqui é um texto referente ao que Jesus disse, como diz a Escritura. Aliás, na minha tradução, eu não sei na sua, mas o versículo 38, quando vai falar Escritura, se você puder abrir, quem crê em mim, como diz a Escritura, está em maiúsculo. Provavelmente, porque aqui está se referindo às profecias, aos profetas. Lembrando, como eu estava dizendo, o povo que ouvia essa palavra eram todos nação de Israel, povo judeu, da religião judaica, né? Judaico-cristã, não, né? Isso aí é um outro tempo. Mas eu falo, estavam fazendo parte do judaísmo, eles estavam reunidos aqui para a festa dos tabernáculos, e eles conheciam muito bem a Escritura, pois assim era o comum de quem era fiel ao judaísmo. Jesus está se referindo a essa palavra. Aí o texto diz, continuando, verso 12, os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Eles te chamarão reparador de brechas e restaurador de veredas com moradias, ou para morar, em algumas outras traduções. Ou seja, isso aqui me lembra o que, irmãos? Lembra Pedro dizendo: a promessa diz respeito a vós e aos vossos filhos e todos quantos mais o Senhor Deus chamar. Atos dos Apóstolos, Pedro pregando. E essa promessa era o quê? Essa restauração de moradias. Nós sabemos que Cristo Jesus, ele veio e restaurou a moradia principal, que é os nossos corações. Meus irmãos, esse texto aponta para a obra completa que depois se cumpre em Jesus. Continuando, aí vem a advertência, mais uma vez. Se desviares o teu pé de profanar o sábado e fazer a tua vontade no meu santo dia, observe aí, se desviares o teu pé de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se chamares ao sábado deleitoso, o santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus o quê, irmãos? Teus caminhos. Nem te ocupares nas tuas empresas, nem falando palavras vãs. O que vai acontecer? Então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra, e te sustentarei com a herança do teu pai Jacó. A boca do Senhor o disse. Olha só. Veja a semelhança desse texto com o Novo Testamento. Quando o texto diz assim: se você olhar para o sábado e não profaná-lo,
Qual era a profanação do sábado? A pessoa trabalharia e não buscaria a Deus naquele dia jejuando. Tinha todo um processo de jejum e tudo. Reunia a família, era o dia que a pessoa estaria na sinagoga, em se tratando do Novo Testamento, uma reunião familiar seria feita, mas depois da reunião pública. E assim, essa pessoa levasse a sério, veja bem, não é um fardo buscar a Deus. E aí, irmão, só uma observaçãozinha importante. Quando nós falamos aqui, por exemplo, a oração, vou dar exemplo aí da oração de quinta-feira que temos orado, quinta-feira e sexta-feira. Para muita gente, quando pensa assim, eu estou indo na igreja orar de 19 horas às 11. Meu irmão, internamente você parece que tem uma atração para não gostar disso e não querer isso. Vai ter sempre alguma coisa concorrendo ali no seu interior. Estou falando da luta interna, da dificuldade interna, do sono que alguns sentem na hora de ler a Bíblia. A pessoa vai ler a Bíblia, vai orar, sente sono, ou então dorme de joelhos, não consegue orar em voz alta, não consegue ter deleite. O que é o deleite? Imagine uma fonte de alimento sempre com você. Quando o texto diz assim, se desviares o teu pé de profanar o sábado e de profanar o sábado, de fazer a tua vontade no meu santo dia, e se achares ao sábado deleitoso, ou seja, o deleite significa você entender que o sábado, e aqui eu estou falando na linguagem do Antigo Testamento, é claro, né, irmãos, nós não guardamos o sábado já se cumpriu em Jesus. Eu apenas estou buscando levantar a visão bíblica do Antigo Testamento. Se essa pessoa abrir a boca e dizer assim, que bênção, é o sábado do Senhor, aonde eu terei vida, onde eu terei leite, onde eu terei alimento, eu serei alimentado. A presença de Deus é como alimento e eu vou buscar a sua presença. Meus irmãos, se a pessoa entender que isso é prazeroso, que sustentará a vida dela, que abençoará a sua vida, ela terá o benefício da promessa do Pai. Em outras palavras, no Novo Testamento, você deve lembrar, o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 1, quando o texto declara que você tem que romper com a vontade terrena, com a natureza humana, com a sua própria vontade, que não tem nada de bom. E aí, complementando com as obras da carne, que estão presentes na vida de todas as pessoas, só não se pode dar vazão a ela. Nós vemos a mesma semelhança com esse texto, porque ele declara, se você guardar o sábado, se você ver o sábado como algo prazeroso, e não a sua própria vontade. Quando você vê como deleitoso e santo dia do Senhor, continuando aí, digno de honra, e honrares não seguindo os teus caminhos, nem te ocupando das tuas empresas, ou seja, nem dizendo assim, vou trabalhar porque eu preciso de mais dinheiro. Quando diz aqui, irmãos, trabalhando nas tuas empresas, você tem que entender o seguinte, quando uma pessoa ia adorar a Deus no sábado, ela tinha que largar todo tipo de trabalho. E se alguém não tem segurança que Deus é capaz de sustentá-la com os 6 dias de trabalho, a pessoa terá dificuldade de guardar o sábado. Eu estou falando, mais uma vez, na linguagem que tinha que ser adotada na época. Uma pessoa que profanava o sábado era alguém que profanava porque dizia, 6 dias não é suficiente, tem que ser 7. E o sábado, quando a pessoa deixava de trabalhar, ela estava também rompendo com as circunstâncias humanas e a capacidade humana de sustento. E ela largava tudo e ia buscar a Deus durante o dia de sábado todo, com jejum e oração.
Era muito comum o governador do lar conduzir a sua família para jejuar. Todos eles jejuariam. E encerraria às 5 ou 6 horas da tarde, conforme a tradição. Nesse dia, seria completamente buscando ao Senhor. E aí o texto finaliza, então, verso 14, então te deleitarás no Senhor, e te farei cavalgar sobre as alturas da terra. Ou seja, você vai alcançar patamares maiores. E é claro, na linguagem do Antigo Testamento, a bênção do Pai envolvia também bênçãos financeiras. Por isso que está aqui dessa forma. O texto vai dizer, então te deleitarás no Senhor. E aqui, meus irmãos, é a mesma semelhança. E aí, é claro, não tem como, né, irmãos? Temos que ler. Gostaria que você abrisse aí em Colossenses 3, porque nós vamos poder, em respeito aos novos na fé, vamos retornar lá para Colossenses 3. Por gentileza. Colossenses 3, o verso 1. Regras para o viver santo. Portanto, se fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Veja bem, morto tem vontade? Não tem. Quando em Isaías disse, observares o sábado como deleitoso, e não fizeres a tua vontade, e não fizeres não caminhares no teu próprio caminho, em outras palavras. Veja a semelhança dos dois textos. Pois morrestes, e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, ou seja, mesma coisa do Antigo Testamento. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Qual é a natureza? A prostituição, a impureza, a paixão, o vil desejo, e observe aí, irmãos, a avareza, que é idolatria. Veja a semelhança dos textos. Irmãos, o avarento é aquele que entende que o dinheiro tem que estar na mão dele. Ele não abre mão do dinheiro dele por nada. O avarento guardaria o sábado, irmãos? Não guardaria. Por isso que eu estou dizendo, o Antigo Testamento e o Novo Testamento são a mesma coisa, no sentido de que os mesmos princípios, lá para você agradar a Deus, teria que morrer na sua vontade, teria que deixar a vontade de lado. Por que é que não se deixa de lado? Eu disse, irmãos, nós estamos num período mais complicado para se viver, porque a lei da vontade está em primeiro lugar. Vai comprar um carro, tem que ser bonito. Se for feio, a pessoa não quer. O que vai fazer tem que ter sabor. Se não tiver sabor, não serve. E aí, o que é que acontece com essa geração? Quero deleite, mas para ter deleite tem que ter renúncia, tem que ter preço pago, tem que ter dedicação. Uma geração movida pelo sabor das coisas é o que gera tantas pessoas. Ontem mesmo, uma pessoa me pediu, pastor, se eu puder me ajudar a conseguir alguém para trabalhar, fazer um serviço assim, desse jeito, serviço pesado, né, irmãos? Graças a Deus conseguimos 2 pessoas que foram lá e executaram a tarefa. Mas a pessoa me contou assim, de pastor, eu procurei várias pessoas que eu sabia que podiam fazer, mas não podia fazer, davam desculpa, e o entendimento de que
não ia dar certo. Irmãos, o serviço pesado é uma das coisas que você vai encontrar muita gente se esquivando dele. E a pessoa, às vezes, até realmente precisa do dinheiro, mas quando ela pensa no que ela vai ter que enfrentar, ela prefere ficar sem dinheiro, porque ela quer viver o sabor de não fazer nada. Essa é essa geração. No passado, quando uma moça se interessava por um rapaz, ela procurava saber de que família ele fazia parte, porque, dependendo do pai e da mãe, ele era uma pessoa preparada para ser um bom marido. E como ele vai, aí foi se modificando, aí depois, com o tempo, ninguém mais quer saber de quem é filho, de quem são os pais. Quero lembrar, irmãos, que isso está na Bíblia, tá? Fulano de tal, filho de Beltrano, porque conforme fosse o pai, seria o filho, e o pai, se era aliançado com Deus, o filho também seria. Com o passar do tempo, já não se quer mais saber de quem é filho. Basta ter um rosto bonito, o coração de trevas, mas o rosto é bonito, então tá bom. No passado, se procurava saber se era trabalhador e honesto. Nesse tempo agora, foi bonito, basta. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas são movidas pelas aparências, pelo que gostam, pelo que gera algum tipo de prazer. Então, se nega a essência em nome da aparência. E aí você sabe quantas pessoas talvez já se enveredaram por caminhos horríveis, porque negaram os princípios básicos da vida. Meus irmãos, todo mundo que ganhou algum dinheiro e que ganhou ou que ganha, começou de baixo. Essa geração quer começar de cima. Um dia eu ouvi, né, é coisa de adolescente, né? Mas eu só pode ter sido. Eu quero começar a trabalhar, mas eu quero ganhar bem. Quem nunca ouviu essa frase? Toda vez que eu ouço isso, eu tenho vontade de rir. Porque não tem um que não tenha, que ganhe algum dinheiro, que não tenha começado ganhando pouco. Não tem um. As empresas mais ricas, seus donos um dia não tiveram nada. E trabalharam duro e trabalham até hoje. Eu me lembro, por exemplo, da frase assim, eu quero ser empresário, não é? E a pessoa, um jovem, adolescente, vamos dizer assim, mais ou menos isso, a pessoa dizia isso dizendo assim, eu quero ganhar dinheiro, então empresário ganha dinheiro. Só que empresário trabalha mais do que qualquer outro. Trabalha o dobro, dependendo até o triplo. Então, em nome das aparências, entende a aparência que eu estou falando? Aquilo que é externo, mas que não é a realidade para se alcançar e a pessoa nega isso. Esse tempo é o tempo dos sentimentos e nós não podemos ser movidos por sentimentos. O culto não foi bom hoje. Por quê? Porque a pessoa não sentiu um calafrio. Talvez está sentindo por causa do ar-condicionado, né? Conhece aquela? Irmãos, com todo respeito, mas a Bíblia diz é suficiente. Deus ouve a nossa oração. Ele prometeu que vai ouvir a nossa oração. Isso é suficiente. Mas você sabe que há alguém que, se não vê um anjo, se não tiver um flutuar, né, tem que flutuar, não crê e nem foi bom. Irmãos, isso é uma geração movida pelo sentimento. Nós devemos ser movidos pelo crer e não pelo sentir. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, observe o risco. Aí, continuando o texto, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Aí, terminamos, né, a avareza, que é a idolatria. Verso 6, pois por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Nelas também, em outro tempo, antes andastes
quando a vossa vida era dominada por elas. Agora, porém, abandonai todas estas coisas. Aí olha só os sentimentos aí, ó. A ira, a cólera, a malícia, a maledicência, as palavras torpes da vossa boca. Notaram a semelhança com Isaías? O falar é citado lá. As contendas, as pelejas, os problemas de relacionamento é citado lá. Veja a semelhança. Aí o texto segue. Não mintais uns aos outros, pois não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem e com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Aqui não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Aí o verso 12, vamos dizer juntos. Portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revesti-vos de compaixão, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Acima de tudo isso, porém, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual fostes chamados em um só corpo, domine em vosso coração e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, ensinando-vos e aconselhando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes por palavra ou por obras, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graças a Deus Pai. Agora, veja bem, eu quero finalizar essa mensagem observando a manifestação de quem creu e fluiu do interior dele o rio de água viva. Eu creio que assim vai ficar bem interessante. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, rapidamente. Atos dos Apóstolos, e eu encerro com esse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Nós temos, na verdade, capítulo 7 é o texto que eu quero ler, mas voltando aí no capítulo 6, antes eu quero relembrar aqui uma coisa importante. Vamos lá. Jesus concluiu a obra, ele, em Atos 1, ele sobe ao céu. Você sabe que o Espírito Santo, ele não tinha vindo ainda, porque Jesus não tinha sido glorificado. O que é a glorificação? A glorificação de Jesus está na sua subida ao céu. Ele foi glorificado, ele foi vitorioso. Ele subiu ao céu depois de concluir a obra. Logo em seguida, ele diz aos discípulos, aliás, antes de subir, ele diz aos discípulos: ficai na cidade, até que do alto seja revestido de poder. Finalzinho do texto de Lucas. Em Atos 1, ele diz: ficai em Jerusalém, e vocês lá serão revestidos de poder. O Espírito Santo virá sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. Testemunhas aonde? Em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Em Atos capítulo 2, o Espírito Santo vem sobre os discípulos. Eles são cheios do Espírito Santo, são até confundidos. Parte do povo zombava deles, dizendo que eles estavam bêbados. Mas a outra parte ficou bastante extasiada, porque ouvia eles falarem em suas próprias línguas nativas as grandezas de Deus. E o povo ficou extasiado porque sabia que eles não eram da sua origem de nacionalidade. Você sabe que fazia parte do judaísmo pessoas de todas as nações. Se convertia ao judaísmo, era circuncidado,
e agora tinha o Senhor Deus como o único Senhor, e eles tinham vindo ali para a festa de Pentecostes. Atos capítulo 2 vai relatar isso. Pedro começa a pregar, e no final da pregação de Pedro se converte aproximadamente 3.000 pessoas. A igreja prospera, cresce, tem que escolher agora diáconos. E eles escolhem 7 homens no meio da igreja. Estevão era um. O capítulo 6, o versículo 8 diz assim: Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, repita aí, ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se alguns que eram da chamada sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, dos que eram da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Verso 10. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. E aí eles começam a trapacear, subornam algumas pessoas para falarem mentiras a respeito dele. E ele prega a palavra. Está aí no capítulo 7, no comecinho, perguntou o sumo sacerdote: é isso verdade? Respondeu ele: irmãos, pais, ouvi, o Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão. Aí ele vai de Abraão até os dias dele com o cumprimento das palavras em Jesus. No final do capítulo 7, você vai encontrar aí ele finalizando o sermão, dizendo que aqueles homens, semelhantes a eles, eram os que crucificaram Jesus. É um sermão longo, 52 versículos. E aí segue a história no verso 54. Ouvindo eles isto o quê? A pregação que dizia que eles tinham matado Jesus e ele ressuscitou. E aí, ouvindo eles isso, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava sentado, estava à direita de Deus. Preste atenção aqui. Irmãos, nesse texto aqui nós temos a manifestação da fonte de água viva. O que rouba a cena aqui é a dureza de coração dos homens. Pastor, essa fonte de água viva não era para gerar esses homens todos derramados, convertidos? Entenda, a fonte vai suprir, em primeiro lugar, quem? Quem creu. Entenda aí, Jesus usa a linguagem: quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como eu disse, ele ampliou o que ele disse à mulher samaritana. Quando, para a mulher samaritana, em João 4,14, ele diz que do interior se fará uma fonte. Você sabe que um rio é formado com a fonte. Há uma vertente de água que gera um rio. No texto de João 7, ele diz que essa fonte do interior fluirão rios, dando a entender que é uma obra tão grande, que só tem um termo certo para usar: rios fluirão de ti. Entenda aí, se você recebe uma garrafa de água, e Jesus não prometeu um recipiente com água, ele prometeu uma garrafa que sai água constantemente. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou tentando exemplificar, porque, irmãos, é pegar as coisas do céu e transformar em entendimento, né? Não é fácil. Entenda aqui, quem é que estava com a fonte neste texto de Estevão pregando a palavra? Quem estava com a fonte era Estevão. Estevão estava ameaçado, já preso, inclusive. Ele estava ameaçado de morte,
mas ele não esquenta a cabeça com isso. Notou isso? Estevão não esquenta por quê? Porque a fonte que se fez nele sobrepunha as ameaças dos homens. Meus irmãos, nós vamos finalizar isso domingo de manhã, mas eu começo com você falando agora do efeito de ter a fonte. Quem tem a fonte pode ter o caos ao redor, sobrevive no propósito, porque é maior o que ele tem do que aquilo que está ao seu redor. Vamos observar isso na prática aqui do texto? Eu peço que você me acompanhe aí, ouvindo agora novamente do verso 54. Acompanhe aí da sua Bíblia. Capítulo 7, verso 54. Ouvindo eles isto, iraram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Ele, porém, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. E disse: olhai, eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Eles, porém, gritaram com grande voz, tamparam os ouvidos e se levantaram todos juntos contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejaram. As testemunhas depuseram as suas roupas aos pés de um jovem chamado Saulo. Veja que Saulo estava lá, irmãos. Verso 59. Repita comigo. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Meus irmãos, eu quero contar aqui um testemunho, lembrar você desse testemunho, né? Aqueles que nunca ouviram vão ouvir pela primeira vez. Você se lembra quando em Cuba um pastor foi preso com toda a sua família, o nome dele era Hernandes. E conta o testemunho que sua família foi fuzilada, primeiro foram suas filhas. Cada uma dessas pessoas, suas filhas vinham trazidas para o paredão, e quando, antes de fuzilar, eles ameaçaram, dizendo: olha, você negue Jesus. Eles queriam que ele negasse Jesus, e todos os seguidores de Jesus, ao ver o pastor negando a fé, poderia, é claro, gerar um efeito também em seus seguidores. Então, trouxeram a filha, e a filha dizia a mesma coisa: papai, não negue Jesus, em breve estaremos juntos. E então metralharam a primeira filha, o outro e a outra, até que a esposa foi levada. E também disse a mesma coisa: não negue Jesus, Hernandes, em breve estaremos juntos. Toda vez que eu conto esse testemunho, irmãos, inúmeras vezes, não todas, aliás, quantas vezes eu tive a sensação de que alguns diziam: isso não é possível. Por quê? Porque a pessoa nunca soube o que é uma fonte jorrando dentro de seu coração. E ela nunca entenderá quem tem a fonte. Então, conta o testemunho que sua esposa também foi metralhada, e por fim levaram Hernandes. E ele cantava um hino dizendo: estou seguindo a Jesus Cristo, e desse caminho eu não desisto. E então ele foi metralhado, foi fuzilado. Pastor, quem contou esse testemunho, pastor? Se todos morreram, mais tarde, alguns anos depois, o homem que comandou aquele fuzilamento se converteu, irmãos. E ele passou a dar o testemunho de como ele se converteu. Ele nunca conseguiu mais, depois daquele dia, esquecer o que ele ouviu
e viu. E aquele testemunho ficou em seu coração, o perturbava de tal jeito que só finalizou quando ele teve seus pecados perdoados e se tornou um cristão. Talvez você já tenha perguntado assim, pastor, por que é que passamos às vezes tantos sofrimentos? Eu digo a você que o sofrimento de Hernandes e sua família tinha um objetivo, certamente, senão Deus tinha livrado. Você sabe que se Deus quisesse, poderia mandar um anjo ali naquela hora. Mas Deus tinha uma obra maior. Ele já tinha salvo Hernandes e sua casa. Mas ele tinha um propósito de salvar aquele comandante. Eu digo a você, irmãos, nós estamos precisando de fontes jorrando. Porque nós vivemos um tempo que qualquer coisa faz uma pessoa se escandalizar e se desviar. Você sabe que o texto fala sobre se escandalizar, é desviar-se. Você procura uma pessoa que se desviou, ela diz assim, quantas vezes eu já perguntei, né? Eu me encontrei uma vez um rapaz na rua, ele morava na rua, e eu disse, você já conhece o Evangelho? Ele disse, já fui da igreja, já fui liderança. De uma você se desviou por quê? Porque eu ouvi uma profecia que não se cumpriu. A profecia prometia a ele algumas coisas que ele nunca viu. E então ele largou o caminho. Meu Deus. Quantas pessoas você já encontrou que se desviaram porque alguém não falou, alguém maltratou, alguém disse, às vezes nem disse, mas você ouviu o que falou e você acreditou e passou a se portar conforme. Quando alguém chega para mim dizendo assim, fulano não gosta de mim, Beltrano certamente pensa isso e aquilo outro. Normalmente, irmãos, me perdoe se um dia eu tiver que falar isso para você, né, num aconselhamento, mas me perdoe em termos, né, porque é para o bem, não é, tem que pedir perdão, mas normalmente eu digo assim, você já parou para pensar que talvez essa pessoa diz a mesma coisa que você fala? E no decorrer da caminhada é isso que eu tenho encontrado, irmãos. Normalmente a pessoa quando diz, fulano não gosta de mim, às vezes o outro lado diz a mesma coisa. Por quê? Porque se portaram de forma que não expressaram o devido sentimento, o devido entendimento. Meus irmãos, a fonte que jorra em mim, como jorrou em mim, que eu digo em cada crente, como jorrou em Estevão, não tinha como objetivo salvar aqueles homens, pelo menos aqui nesse momento. Mas tinha como objetivo marcar aquela geração com o testemunho de Estevão. Precisamos de fontes, irmãos. Nós precisamos de pessoas que tenham uma fonte. Estevão não se intimidou com o apedrejamento. Sendo despido, tiraram a vestimenta dele. Ele estava em plena vergonha física. Foi executado, mas clamava pedindo que Deus perdoasse o pecado daqueles homens. A explicação, meu irmão, para isso é que havia uma sede saciada, havia uma fonte dentro dele, o texto destaca, ele era cheio do Espírito Santo. De forma que ele não conseguiu se intimidar, ser intimidado pelas ameaças. Ele não conseguiu ficar com raiva das mentiras que haviam dito. Meus irmãos, nessa geração agora, as pessoas, né? De vez em quando, eu morro de rir com as coisas que falam de mim, né? Pessoas que saem da igreja, irmãos, falam cada coisa. Eu tenho história para contar que você morreria de rir também. Não estou mais lá naquela igreja por causa que ele fez isso, porque ele me falou aquilo. Irmãos, quantas mentiras, meu Deus. Teve gente aqui da igreja no passado que queria sair da igreja, teve pelo menos um rapaz, ele queria sair. Aí ele disse, não, pastor, não quero mais ficar aqui na igreja e tal. Aí eu digo, mas por quê, meu irmão? Não posso dizer, mas não quero mais ficar aqui. Aí eu digo, não, meu irmão, eu vou orar a Deus, eu não estou sentindo de Deus liberar você, não. Olha, você é para ficar aqui
está acontecendo alguma coisa. E aí eu amei essa pessoa, né? Cuidei, era um adolescente ainda, saindo da adolescência. Cuidei e falei de meu irmão, esqueça isso. Estou acostumado a ver alguém dizendo, eu vou sair da igreja porque eu vou me mudar, eu vou para outra cidade, né? Aí passou 3 anos, irmãos, 3 anos se passaram. Aquele jovem não saiu, hoje é a liderança aqui da igreja, não saiu, mas ele disse assim, pastor, me perdoe. Eu digo, por quê? Pastor, descobri que tudo aquilo que falaram do Senhor para mim era tudo mentira. Irmãos, 3 anos demorou para ele descobrir que o que tinham dito era mentira. Eu sabia que tinha alguma coisa assim, mas eu nem dormi de noite. Como assim? Porque, meu irmão, se nós não passamos, veja bem, se você não aguenta uma coisa que falaram que é mentira a seu respeito, o ralado é se fosse verdade. O ralado mesmo é se fosse verdade, aí você estava enrolado. Mas se é mentira, está tudo tranquilo. Como assim? Eu não vou sair da presença de Deus e pecar. É isso que eu estou dizendo. Irmãos, essa geração agora só serve a Deus se todo mundo amar. Se tiver alguém que falou, que disse, a pessoa diz, eu não volto mais naquela igreja. Como é que pode? Diz que é crente. Ou seja, se aparecer um grupo que nem esse aqui, para matar mesmo, a pessoa já se desviou só na primeira ameaça. Os irmãos estão entendendo que o meu objetivo com essa fala não é falar de mim, falar do ministério local, estou falando do ser humano, irmãos. Quantas vezes você ouviu que alguém não gostava de você e você se incomodou ao ponto de não conseguir caminhar direito? Ficou angustiado, depressivo talvez. Meu irmão, você tem que ter a convicção de uma coisa: você é servo de Deus, você tem buscado servir a Deus genuinamente. Se você errar com alguém, você vai procurar consertar. Se você não consegue enxergar isso, que Deus te cubra com a graça dEle e você consiga enxergar suas falhas. E você então procure a pessoa, conserte sua vida, mas não se esqueça, quem tem a fonte é você, quem tem que ser influência é você, e não os outros te influenciarem com suas mazelas. Está aqui uma multidão que ia matar Estevão, mas Estevão era influenciado pelo céu. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. As que são da terra é a maldade, a mentira que estão expressas aqui para matar Estevão. Mas as que são do céu foram expressas aqui diante dele. Irmãos, o texto revela tantas coisas tremendas, entre elas, Jesus não aparece aqui sentado à destra de Deus, está ao lado de Deus. Tem tradução que vai dizer que eu vi que Jesus estava em pé do lado de Deus. E você vai procurar estudar o texto, e você vai entender o seguinte, pelo estudo do texto, que Jesus aqui aparece diferente, em pé, ao lado de Deus, que era a mais pura palavra manifesta. Quando a pessoa, o filho do rei, estava sentado, ele estava reinando com o seu pai. Quando ele estava em pé, significava que ele era a mão que iria executar a tarefa. Como que aqui Jesus dizendo, eu estou de pé para executar a tarefa. Que tarefa foi essa? Sustentar Estevão. Eu quero dizer para você, meu irmão, que há situações que você vai ter que passar. Você vai ter que passar. E o Senhor Deus, Ele estará lá para sustentar você. E eu quero orar por você e convidá-lo para domingo de manhã continuarmos falando sobre os efeitos dessa fonte. E aí então teremos comunhão. E ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Fique de pé no seu lugar. Meu Pai, tenha misericórdia de nós.
Nós reconhecemos, Senhor, como muitas vezes somos tão fracos, tão, Senhor, cheios de maledicência, cheios de problemas emocionais, tão fracos, Senhor, que não suportamos as ameaças que venham a acontecer ao nosso redor, as situações que nos ameaçam, as situações que ameaçam tirar o nosso sustento, a nossa paz, a nossa alegria. Nós queremos romper com tudo isso, Senhor, e queremos, diante de Ti, declarar que nós precisamos do fluir do Espírito Santo na nossa vida, trazendo, Senhor, a capacidade de suportar as afrontas, as mazelas, aquilo que nós não poderemos resolver, aquilo que nós não poderemos mudar, Senhor. Nós te pedimos, Pai, ajuda-nos por meio da Tua presença, do Teu Espírito, da Tua palavra. Senhor, abençoe essa pessoa que tem sido tão frágil diante das circunstâncias, e que do seu interior flua esse rio, e que ela se sinta saciada, Senhor, de forma que ela não precise de mais nada além de Ti. Meu Pai, somente o Senhor pode nos ajudar. E nós te pedimos perdão, Senhor, pela dureza do nosso coração. Nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor, porque muitas vezes estamos preocupados com tantas coisas que não têm sentido. Se tivéssemos, Senhor, a fonte. Nos ajude, Senhor. Deixa que o Senhor Deus nos conduza, Senhor, para pastos verdejantes, para águas tranquilas, que sejamos saciados da nossa sede, tenhamos a experiência da fonte no nosso coração. E agora que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, e aonde colocar a planta dos teus pés, seja dada em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, meu irmão.